Oi, vamos corrigir a parte de matemática da prova do CAP bem rapidinho, sem muitas delongas. Mas primeiro, gostaria de dizer que eu tenho meu próprio curso preparatório, Raiz Criativa Curso. Segue a gente lá no Instagram, vou deixar os contatos aqui na descrição. Se em algum momento eu esquecer de alguma coisa, vocês comentem aqui, que é muita coisa na minha cabeça. Vou tentar deixar a imagem da questão bem grande no começo, vocês dão uma lida, depois a gente vem resolver junto. Se você quiser resolver junto primeiro e tentar depois ver a resposta, é melhor ainda. Na número 14, deixo aqui bem grande, mas o CAP ele trabalha com esse sistema de ter um texto muito grande que não vai ser muito útil para a gente, né? Então, ele vai me dizer que uma comunidade atendida pelo programa Cisternas decide instalar um conjunto de 8 cisternas, posicionadas nos vértices de um octógono regular. Deixo sempre a imagem aqui. Cada cisterna já está conectada entre suas duas vizinhas, então os lados do meu octógono já estão conectados. O que ele quer saber? Ele quer saber, para melhorar a distribuição, a prefeitura instalará novas tubulações retas que ligam as cisternas às não vizinhas. Quantas tubulações novas serão necessárias? Então, o que ele quer saber? Primeiro, a gente tem que desvendar essa questão. Vamos desenhar aqui? Então, primeiro, vamos desvendar basicamente aqui o que ele quer da gente. Ele está me dizendo que essas cisternas aqui, que são vizinhas, elas já estão conectadas. E ele quer conectar cisternas que não são vizinhas. Ou seja, ele quer conectar essa cisterna nessa cisterna, ele quer conectar essa cisterna com essa cisterna aqui. Isso dentro da matemática, a gente tem um nome específico para isso. A gente sabe que isso daqui representa as diagonais do meu polígono. E para as diagonais do meu polígono eu tenho uma fórmula específica. Claro, se você não lembrar a fórmula na hora, você pode pegar esse desenho e ir desenhando uma por uma, ó, até não ter mais nenhuma possibilidade, e no final você conta direitinho quantos caminhos você fez, que está tudo certo também. O problema aqui é que vai dar uma trabalheira enorme e você pode, de repente, esquecer alguma dessas e marcar a alternativa errada. Mas, se você achar mais confortável não lembrar de fórmula, também não tem problema. E qual a fórmula de diagonais de um polígono? A fórmula de diagonais de um polígono vai ser número de diagonais, vai ser n, que é o número de lados do meu polígono, que multiplica n menos 3 sobre 2. Vira e mexe, eu esqueço essa fórmula. Mas você testa com um quadrado. Um quadrado tem 4 lados e 2 diagonais. Se você substituir aqui e chegar no número correto, essa é a fórmula correta. Pelo menos é o jeito que eu aprendi de decorar. Agora, quando vai ser a quantidade de diagonais? O meu polígono não tem 8 lados, então eu vou substituir o meu n por 8. n, 8 menos 3, e aqui vai ser 2. Esse parênteses aqui recebe prioridade, eu vou ter 8. 8 menos 3, 5, sobre 2. Simplifica essa fração aqui. Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1. 4 vezes 5. Eu tenho um total de 20 diagonais nesse meu polígono. Agora, se você quisesse ter contado, você chegaria nesse mesmo número. Agora, um outro problema que você poderia ter é se ele desse um polígono muito grande. Que aí, se você tivesse um polígono de 20 lados, por exemplo, calcular o número de diagonais uma por uma no desenho já ia ficar mais embaçado, né? Então, por essa formulinha, ele já me dá um número direto. 20 diagonais tem como gabarito dessa questão, letra C. A questão 15. Já leu? Podemos fazer? Ele vai me dizer, entre muito blá blá blá, que eu tenho 3 projetos que começaram no mesmo dia e tem prazo definido. Um vai ter 3 semanas de prazo, outro vai ter 4 semanas de prazo, 9 semanas de prazo. E eu sei que eu tenho 100 alunos no total dessa escola e eu vou distribuir esses trabalhos de forma inversamente proporcional. Ou seja, o projeto que tem menos tempo de prazo de entrega vai ter uma maior quantidade de alunos para fazer esse projeto. Faz até sentido. Então, desses 3 projetos, qual deles vai receber a maior quantidade de alunos? Concorda que vai ser esse daqui? Esse daqui vai ser a maior quantidade de alunos possíveis. Por quê?
Porque ele tem um menor prazo para ser entregue. E esse projeto aqui, que tem um prazo mais longo, vai ter a menor quantidade de alunos. Por quê? Porque ele tem um prazo mais longo para ser entregue, então eu posso despender menos alunos durante esse processo. E esse daqui vai ficar com uma quantidade intermediária. Eu sei que os 3 alunos foram divididos, que eu sei que os 100 alunos que tem nessa escola foram divididos entre esses 3 projetos dessa forma inversamente proporcional. Sei ainda que os meus alunos têm a mesma capacidade de agilidade. Ninguém sabe fazer esse projeto melhor do que o outro, mais rápido do que o outro. Isso também é importante. Agora, vamos supor que eu não soubesse fazer essa questão e assim, não tivesse a menor ideia. Uma coisa eu posso afirmar para vocês. Desse tipo de pensamento aqui, eu já consigo eliminar 3 alternativas. Por quê? A letra C, por exemplo, me dá que 2 projetos vão receber a mesma quantidade de alunos. A letra C está me dizendo que eu tenho 32, 34, 34. É coerente isso, né? A letra C está me dizendo isso. É coerente que eu tenha a mesma quantidade de alunos para 2 projetos cujos prazos são diferentes? Não. Então essa alternativa aqui eu já até descartei. A letra A e a letra B estão me dizendo que o projeto de 3 semanas vai receber a menor quantidade de alunos. E aqui é só para saber se você tem a capacidade de entender o que é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Não entendeu? Pode ir em outro vídeo, uma outra oportunidade. Se a gente entende o que é inversamente proporcional, a gente já descarta também a letra A e B. E aí você pensa assim, olha, se fosse para eu chutar, eu não chutaria entre A, B e C. Eu chutaria entre D ou E. E o que eu preciso aqui? Eu preciso que isso seja proporcional à quantidade que ele me deu aqui no começo. Então eu posso testar essa quantidade de alunos para saber se é proporcional. Então eu vou pensar o seguinte, ó. O 3 ele tem que ser uma certa quantidade de vezes maior do que o 4. Então esse valor de 4 para 3 tem que ser 4/3 vezes maior se eu for seguir a proporção entre essas 2 semanas. Essas 3 semanas têm que receber um valor 4/3 maior do que o valor de 4 semanas. Agora, vou testar as alternativas. Olha, se eu fosse na letra D, o que eu tenho na letra D? Eu tenho na letra D 48, 36 e 16. Eu sei que 48 tem que ser 4/3 de 36. Então eu posso testar, ó, 36 vezes 4/3. Eu vou simplificar essa fração, ó, 12 vezes 4, 48. Então, de fato, ó, 36 para 48, eu tive que multiplicar por 3/4. Logo, essa alternativa aqui, ela já atenderia a gente perfeitamente, sendo esse o nosso gabarito. Mas se eu olhar para a letra E, ó, eu percebo que eu estou falando para você 42, 40 e 18. Você pode até tentar fazer pela lógica, mas fazer pela lógica o cérebro da gente de vez em quando atrapalha a gente. O 42 para o 40, ele tem que ser 4/3 maior para manter essas 2 proporcionalidades. Agora, se eu fizer 40 vezes 4/3, isso daqui não me dá nem um valor exato. 40 vezes 4, 160, 160 dividido por 3, não me dá um valor exato. Então a única alternativa que sobra para a gente é de fato a letra D, gabarito da minha questão. Porque não basta que esses números sejam diferentes, eles precisam ser proporcionais. Questão de número 16, já leu, é uma clássica questão sobre equação do primeiro grau. Mas aqui ele não me deu a equação do primeiro grau. Ele me deu só o enunciado dela e a gente tinha que descobrir. Durante a semana de integração, que ocorre no início do semestre, do primeiro semestre do CAP, é um jogo de perguntas e respostas, blá blá blá, cada equipe, blá blá blá. Se você fosse um calouro escalado pela equipe para responder as perguntas de matemática, blá blá blá. Agora vem o importante. Se juntarmos um anel de prata, então eu vou dizer assim, o anel de prata eu vou chamar de X, tá?
Na matemática, quando a gente não sabe, a gente chama de x para conseguir montar essa equação. O equivalente é a sua metade e depois a sua quarta parte. Então, x mais o equivalente à sua metade mais o equivalente à sua quarta parte. Isso tudo vai me dar 21 gramas. E aí eu quero saber quanto que vale x. Claro, isso aqui temos várias formas de resolver, mas vamos a uma delas. Esse x é como se tivesse 1 aqui embaixo, então eu vou calcular o NMC entre esses três aqui. Pode fazer de forma calma, mas aqui na mente matemática eu já sei que o MMC deles vale 4. Então, de 1 para chegar no MMC que vale 4, vou multiplicar por 4. De 2 para chegar no meu MMC que vale 2, eu multipliquei por 2. De 4 para chegar nele mesmo, é só multiplicar por 1 mesmo. Então eu vou ter 4x mais 2x mais x, todo mundo sobre 4. Isso daqui é igual a 21. Então o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Vou pegar esse 4 que está de um lado dividindo, vou jogar para o outro multiplicando. Então eu vou ter 4x mais 2x mais 7. 4x mais 2x mais x, 7x é igual a 4 vezes 21, 84. X vai ser igual a 84 dividido por 7. E aqui eu vou ter 1, sobra 1, 14, 12. Então meu x é igual a 12. X é igual a 12, gabarito minha letra C de novo. Então uma equação do primeiro grau dá simples. Só pode somar x com x, número com número, operação do primeiro grau tranquila. O máximo que a gente poderia ter em dificuldade é em interpretar como que a gente chega nessa equação. Diferente de um ano anterior, ele não me deu a equação. A gente tinha que dizer qual que era ela a partir de um enunciado. Questão de número 17, uma questão clássica de probabilidade. Miguel gosta de andar de bicicleta, mas tem receio de ir pedalando até o Colégio Cap. Ele não utiliza esse meio de transporte em dias de trânsito intenso. Além da bicicleta, ele pode usar ônibus, Uber ou a carona da amiga Júlia. Considerando que Miguel escolherá um meio de transporte no qual se sente seguro em dias de trânsito intenso, o transporte utilizado na volta será diferente do da ida. O número de formas diferentes escolhidas que ele pode escolher é probabilidade, uma permutação simples no enunciado que a gente tem que decifrar. Então, quais são os meios que ele tem de ir para o carro? Ele pode ir de bicicleta, mas ele não vai de bicicleta quando o trânsito está intenso naquele dia. Ele pode ir de ônibus, Uber ou carona. Ônibus, Uber ou carona. Por quê que ele só tem esses três métodos? Porque ele diz que esse dia está com trânsito intenso. Então a gente já descarta a bicicleta. Então, se ele diz que o transporte da ida vai ser diferente do da volta, na ida quantas opções ele tem? 3. Uber, ônibus, carona. E na volta? Na volta ele só vai ter 2. Por quê? Ele não vai ter bicicleta, porque o dia é de trânsito intenso. E ele não vai ter o transporte que ele usou na ida, já que ele é fresco, não vai usar o mesmo na volta. Então ele tem 3 vezes 2, 6 possibilidades. 6 possibilidades, minha querida letra D. Só isso mesmo. 3 transportes na ida, 2 transportes na volta, porque bicicleta descartou, e o da ida ele não vai utilizar na volta. Só isso. Questão de número 18. A moeda social Macaíba é um programa da Prefeitura de Macaé que beneficia as pessoas em situação de pobreza. Cada unidade de Macaíba corresponde a R$1 no comércio ou no serviço cadastrado. Ainda, André é beneficiário do programa e recebeu em seu cartão um valor de 150 Macaíbas. Primeiro, ele precisou usar 1/3 do valor recebido para a compra de alguns remédios. Em seguida, gastou 4/5 do que sobrou no mercado. Depois de efetuadas as compras, o valor que ainda resta para André. Então vamos lá, bem devagar. No começo, ele tinha 150. Então vou marcar aqui 150 no começo. E depois, quanto que ele usou? Ele usou 1/3 do valor recebido. Ele usou o valor de 1/3. E não sobrou 1/3 para ele. 150. Quanto que é 1/3 de 150? 1/3 de 150. Isso aqui vai me dar 150 vezes 1, 150. Dividido por 3, 50. Então, nessa brincadeira aqui, ele gastou 50 e sobrou para ele 100. E aí, depois, ele gastou mais 4/5 do que sobrou. Quanto que sobrou? 100. Então, agora eu preciso saber quanto que é 4/5 de 100. Porque é 4/5 do que sobrou. Isso é bem importante a gente prestar atenção.
Se eu tenho 4 quintos, eu vou ter 400 dividido por 5. 400 dividido por 5 é 80. Isso aqui, novamente, ele gastou. Então, quanto que sobrou para ele agora? Se ele tinha 100, gastou 80, sobrou para ele 20. Sobrou para ele 20. Gabarito, letra A. Na questão de número 19, é um pouquinho mais difícil da gente enxergar mesmo. Numa exposição de arte, uma escultura chamou a atenção de Helena. Ela decidiu comprá-la, mas antes precisava verificar se caberia no espaço disponível. A seguir é apresentado um modelo matemático dessa obra de arte para decidir sobre a compra. Helena precisou calcular a área da base dessa obra, representada pelo triângulo ABC. Para realizar os cálculos, ela verificou que o triângulo ABC era retângulo em C. Então, ele é retângulo aqui. Que tanto BCDE quanto CAFG eram quadrados. Helena sabia também que o produto das áreas dos triângulos EAB e BFA era igual a 64 metros quadrados. Após os cálculos, ela concluiu que a área do triângulo ABC era igual a... Se esse triângulo ABC é retângulo em C, eu preciso saber quanto que vale essa área CA vezes a área ao lado CB dividido por 2, porque isso daqui representa a área do meu triângulo retângulo. Afinal, dentro de um triângulo retângulo, para eu saber a área dele, basta que eu faça o produto dos catetos dividido por 2, porque sempre um cateto vai ser a base e o outro cateto vai ser a altura, porque entre eles tem um ângulo reto. E aqui a gente precisava lembrar de uma propriedade que é muito pouco explorada, que realmente cai muito pouco em vestibular. Eu apostaria e diria que uma questão igual a essa é bem difícil de cair novamente, que é uma propriedade pouco explorada. Se isso daqui é um quadrado e está saindo aqui do meu vértice, chegando no meu vértice desse triângulo aqui, a área do triângulo ABE, eu vou botar aqui, o meu triângulo ABE vai ter como área o seguinte, CA ao quadrado sobre 2. Seguindo a mesma lógica, o meu triângulo BFA, ele vai ter uma área como sendo o lado do meu quadrado, que vale CB ao quadrado sobre 2. E aí a questão está me dando quanto que vale o produto dessas duas áreas, e eu consigo chegar nessa fórmula aqui dando uma manipulada nela. Por quê? Qual é o produto do meu triângulo ABE com o meu BFA? O meu produto vai ser CA ao quadrado sobre 2 vezes CB ao quadrado sobre 2, e ele está me dizendo que esse ângulo aqui vale 64. E aí, ó, eu faço o seguinte, eu preciso chegar em CA, CB sobre 2, ó. O que eu vou ter? CA ao quadrado vezes CB ao quadrado sobre 4, 2 vezes 2 é igual a 64. Agora, eu quero saber quanto que vale CA vezes CB sobre 2. E aqui eu tenho CA, CB sobre 4 e o CA e o CB ainda estão ao quadrado. Como que eu tiro o quadrado desse daqui, ó? Perfeito, olha só. Eu vou tirar a raiz quadrada desse lado, e quando eu tirar a raiz quadrada de CA ao quadrado, vai me dar só o CA. Raiz quadrada de CB ao quadrado é só o CB, raiz quadrada de 4 é 2. Então já cheguei na minha fórmula. Só que se eu tirar a raiz quadrada desse lado aqui, eu preciso tirar a raiz quadrada desse lado aqui também, para que a minha igualdade permaneça mesmo. Então, ó, vamos para o que eu falei. CA ao quadrado vai me dar CA, vezes CB ao quadrado vai me dar CB, raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 64, 8. Então essa é a fórmula de área que eu queria. Eu já não preciso nem manipular mais nada, porque essa era a fórmula que eu queria, porque é a área correspondente desse triângulo aqui no meio. Então esse valor de 8 aqui já é a minha resposta final. 8 metros quadrados é a área desse triângulo aqui no meio. Muito embora eu não saiba quem é CA e quem é CB. Não tem nenhum problema. Eu sei a área do triângulo, já respondi a minha questão. Meu gabarito aqui nesse caso, letra C. Questão de número 20, bem tranquila também, uma questão de porcentagem com um textão enorme. A fundação do projeto Tamar, blá, 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 28 ninhos. Isso aí, o importante a gente descobrir no último ano foi registrado que
80% dos ovos monitorados chegaram em filhotes ao mar, né? Os filhotes chegaram ao mar. Se no total foram 4 milhões de ovos no último ano, o número de filhotes que chegou ao mar foi. E aqui a gente precisa saber o que é milhão, bilhão, mil. O que é 4 milhões? 4 milhões é isso daqui, ó. 4 seguido de 3 zeros e depois mais 3 zeros. O enunciado está me dizendo que 80% desses ovos chegaram no mar. Como que eu calculo 80%? Ó, vezes 80 por 100. E aqui eu já corto zero para me facilitar. Ó. Eu vou ter 4 seguido de 5 zeros vezes 8. Qual o macete que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer 4 vezes 8, que vai me dar 32. E depois eu vou acrescentar esses 5 zeros. Isso daqui vai me dar um total de 3 milhões e 200 mil. 3 milhões e 200 mil já é a minha resposta final. Então, letra D. Não tem muito nem o que folclorear, né? 4 milhões é 4 seguido por 6 zeros, né? Tem que ver o que é milhão, bilhão, trilhão e 80% disso. 80% vai me dar a resposta final. Só isso mesmo. Questão de número 21. Clássica também sobre conversão de medidas. Precisamos saber metro, centímetro, decímetro, milímetro. O que eu vou ter aqui? O projeto Tamar, em sua base no Banco de Campos, possui reserva de tartaruga marinha de 98 km de praia, incluindo o município de Campos dos Goitacazes, blá blá blá. Ao adotar uma unidade de comprimento de corda esticada de 160 centímetros, sem considerar sobras ou sobreposições, tem-se em 98 km um total de unidades de corda esticada. Então é como se eu tivesse 98 km de extensão e eu fosse medir ele através de uma corda esticada de 160 centímetros. Então eu tenho aqui duas unidades, ó, 98 km, e eu quero saber quantas cordas de 660 centímetros cabem nela. O que é importante a gente saber aqui? A gente precisa fazer essa divisão com os números na mesma unidade. Eu não posso ter no numerador quilômetro e no denominador centímetro. Então, o que eu preferi fazer? Transformar esse quilômetro para centímetro. Quilômetro para centímetro eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 5. Então, eu vou ter 98 seguido de 5 zeros, dividido por 60. Então, aqui eu já corto um zero para me facilitar a vida. Então, a divisão que eu vou ter que fazer vai ser 98 seguido por 4 zeros, dividido por 16. Tinha 5 aqui, mas eu cortei 1, ficou 4. 98 dividido por 16 vai me dar 6, menos 96, aqui vai sobrar 2, vou descer esse zero. 20 dividido para 16 vai me dar 1, 16 para chegar em 20 sobra 4, desce mais um zero agora. 2 vezes 16, 32, para chegar em 40, 8. Vou descer mais um zero agora. 80 dividido para 16 me dá exatamente 5. Sobra zero, mas ainda tem esse zero para descer aqui. Então a gente tem que ter cuidado. 0 dividido para 16 me dá o próprio 16. Então eu vou ter 61.250 cordas esticadas. Esse meu gabarito, letra C. Tá? Então a gente tem que prestar atenção que tem esse zero para descer. De vez em quando a gente esquece dele e a nossa conta dá errado. Questão de número 22. Ao final da aula da matemática do primeiro turno, o professor deixou na lousa as seguintes anotações marotas. No dia seguinte, no segundo turno, Letícia, que estuda teatro nessa sala enquanto aguardava o professor, lembrou dos seus estudos sobre produtos notáveis. Curiosa, tentou calcular a variação de x mais ao quadrado mais y ao quadrado. O valor encontrado por Letícia foi. E aqui ele, no enunciado, ele já te deu o caminho que você precisa seguir. Que ele está falando sobre a aula de produtos notáveis. E você vai entender por quê. Eu tenho que x mais y é igual a 12 e x vezes y é igual a 5. E ela quer saber quanto que vale x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí eu sei que confunde um pouco a cabeça. Por quê? Eu, como matemático, já enxergo o que eu tenho que fazer desde o começo. Mas, às vezes, como a gente não usa isso para comprar pão na padaria, a gente não consegue enxergar uma coisa. Você pode até resolver esse sistema de equação e encontrar o valor de x e y. Usar o método da substituição e tentar encontrar. Mas vai dar uma trabalheira doida.
o que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu não quero x mais y ao quadrado, então o que eu vou fazer nessa primeira expressão aqui? Eu vou elevar essa minha expressão toda ao quadrado. E por que eu vou fazer isso? Você vai ver. Eu vou ter x mais y ao quadrado é igual a 12 ao quadrado. Agora, se eu multipliquei toda essa expressão ao quadrado, eu não posso fazer aqui e virar x ao quadrado mais y ao quadrado simplesmente é igual a 12 ao quadrado. Isso daqui está errado. Não faça isso. Eu preciso multiplicar, fazer essa expressão toda ela ao quadrado. E aqui é o que o enunciado falou. Vamos ter que usar a nossa propriedade de... Vamos ter que usar o nosso conhecimento de produtos notáveis. Por quê? Se eu tenho esse produto notável, vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes y, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai ser igual a 12 ao quadrado, que me dá 144. Então vamos continuar isso daqui. Ó. O que eu vou ter? X ao quadrado mais 2xy. 2xy eu consigo tirar dessa minha expressão aqui. Afinal, se x vezes y dá 5, eu posso multiplicar essa minha expressão aqui toda por 2. E eu vou ter 2xy é igual a 5 vezes 2, que me dá 10. 2xy é igual a 10. Eu não tenho 2xy aqui, então vou substituir aqui por 10, que é o valor que eu tinha encontrado a partir do próprio enunciado. Mais y ao quadrado, isso aqui vai me dar 144, que foi o que eu tinha encontrado aqui. O que aconteceu aqui? Ó? X mais y está aqui, mas esse 10 está me atrapalhando. Então eu vou jogar esse 10 para o outro lado, o que vai sobrar desse lado? X ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 144 menos 10. X mais y ao quadrado vai ser 144 menos 10, 134. 134, nosso gabarito, letra E. Então, você poderia ter calculado x e y de forma individual e depois substituído? Poderia, mas cairia numa equação do segundo grau e talvez a gente ficasse um pouco confuso. Enxergar isso que eu enxerguei aqui, por de muitos anos de prática, é até comum. Mas é uma coisa que a gente tem que praticar mesmo para chegar nesse resultado. Questão número 23. Geometria sem imagem. Bem comum também. Primeira parte do texto. Blá, blá, blá. Vamos para o que interessa. Um atleta realizou um treinamento diário em contorno de uma praça circular de 40 metros de raio que é em frente à sua casa para participar da corrida 10 milhas Macaé. Uma milha são 1.608 metros e use 3 como aproximação para π. Ele quer saber quantas voltas nessa praça ele vai ter que percorrer. Primeiro, qual é a distância total? Se o concurso fala em 10 milhas e uma milha são 1.608 metros, qual é o total do percurso inteiro das 10 milhas? Vai ser 10 vezes 1.608, que vai me dar um total de 16.080 metros. Esse é o percurso total. A praça circular dele tem 40 metros de raio. E aí eu preciso determinar o quê? Qual é o comprimento desse raio, desse círculo? Qual é o perímetro desse círculo? Comprimento de um círculo, a gente tem que levar essa fórmula de cabeça. Vale 2πr. E eu vou substituindo pelos valores que eu tenho. 2 vezes, ele mandou usar 3 como sendo valor para π. O valor de raio vale 40. E aqui eu tenho 240 metros. Então, 240 metros é o valor de uma volta. Se o meu valor total do meu comprimento é 16.080 metros, dividido por 240, aqui eu já corto esse zero para me facilitar a vida. E aí eu vou ter esse valor aqui dividido, ó, vamos fazer aqui, eu sei que a gente sabe fazer, mas vamos fazer, dividido por 24. Aqui eu vou ter 6 vezes 24, 144. E aí, se a gente ficar com dúvida, a gente faz criancinha de CA mesmo, não tem problema. 6, 168. 168 dividido por 24, 7. Certinho. E aí, então, eu sei que são 67 voltas que ele precisa dar.
Resumindo de novo, ó, primeiro eu calculei a quantidade total que ele vai andar, porque é 10 vezes 1.688, porque o concurso é 10 milhas. Então 10 vezes 1 milha, o raio são 40 metros, comprimento, essa fórmula a gente tem que saber de cabeça, 2πr, 2 vezes 3 vezes 40, 240 em uma volta. Então o percurso total, dividido pela quantidade de uma volta, eu tenho 67 voltas. Letra E. Fiz até o desenho para facilitar aqui a nossa vida. O origami tradicional, a arte japonesa, permite criar seis dobraduras, Joana, para fazer o encaixe, utiliza a forma de papel em formato de triângulo retângulo ABC, cujos lados AB medem 6, então esse lado aqui mede 6. AC vale 8, então esse aqui vale 8 e aqui vale 10. É um clássico triângulo pitagórico. Se o enunciado está me dizendo que esse triângulo é retângulo, e eu sei que a hipotenusa vale 10, então ele é retângulo aqui. Fez uma dobra nesse triângulo no ponto D, que o segmento DC coincida com o segmento BD. Após fazer essa dobra, Joana marcou o ponto E no segmento AC. Sabendo que o diagrama DE é perpendicular ao segmento BC, o comprimento DE da dobra é em centímetros. Ele quer saber quanto que vale esse comprimento aqui, ó. Se ele me disse que esse ponto coincida com esse ponto, significa dizer que o ponto BD é igual ao ponto DC. Porque se ele fez uma dobra de tal forma que esses pontos coincidiram na hora que ele fez a dobra, então esses pontos são iguais. Então para cá tem 5, para cá tem 5. Essa é uma questão clássica de semelhança de triângulo. Olha para cá, ó. Vamos supor, vou chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta. Se aqui tem 90, aqui tem alfa, aqui obrigatoriamente também é beta. Logo, esse triângulo ABC é semelhante a esse triângulo DCE. Afinal, pela regra dos três ângulos iguais, a gente define que eles são semelhantes. E se eles são semelhantes, eu posso fazer as relações de semelhança que eu quiser. Então vamos lá, vamos estabelecer a relação de semelhança que eu quero com os valores que eu tenho. No meu triângulo BCE, imagina comigo, ó, do lado BC, que é do ângulo de 90 até alfa, eu tenho um valor de 5. Qual o lado que eu quero descobrir? Não é DE, que é do ângulo alfa, do ângulo de 90 graus, até o ângulo beta, eu tenho um valor de x, que é o x que eu quero descobrir. Agora, eu vou comparar com o triângulo ABC. No triângulo ABC, o lado que vai do ângulo de 90 até alfa está aqui, ó. 90 até alfa vale 8. Agora, eu tenho que comparar com o mesmo lado, 90 até beta. 90 até beta está aqui, 6. E o que eu vou fazer? Ó, uma multiplicação cruzada. 5 vezes 6, 30, é igual a 8x. Logo, o meu x vale 30 dividido por 8. Se eu simplificar essa minha fração, eu vou ter 15 dividido por 4. E aqui eu já tenho a minha resposta final, que é a letra B. Então essa questão, como sempre tem caído no CAP, uma questão de semelhança de triângulo. E eu que tive que perceber essa semelhança. Não ficou claro no começo. Mas olha só, se ele é retângulo, ele é o ângulo de 90 graus vale aqui, porque eu sei que a hipotenusa é o maior lado do meu triângulo. Se esse meu triângulo aqui é retângulo também, porque ele me disse, eu vou estabelecer uma relação. 90 alfa beta, aqui ó, 90 alfa, e esse aqui tem que ser beta, porque a soma dos ângulos tem que dar 180, e aí eu vou estabelecer. Ó. Poderia estabelecer outra, mas o valor que eu tenho é esse. Então eu tive que estabelecer essa relação de semelhança, do qual eu não preciso decorar todas as relações. Eu faço uma relação aqui na hora. 90 até alfa, 5, e depois 90 até beta, x. Se eu estabeleci essa relação aqui nesse triângulo, para o triângulo ABC, eu tenho que estabelecer as mesmas relações. Ó. Alfa, de 90 até alfa, 8. De 90 até beta, 6. Estabeleci a relação de semelhança? Agora eu posso fazer uma multiplicação cruzada, porque eles são proporcionais, e eu chego no meu resultado final. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa um like, comenta alguma coisa para me ajudar. Eu não ganho nada fazendo esses vídeos, mas faço tudo com muito carinho para tentar ajudar, divulgar o meu espaço também, que eu não sou bobo.
E vou deixar o contato aqui na minha descrição. Se você achar que a aula foi boa, segue a gente lá no Instagram. Só seguir mesmo para ganhar um corpo, para ganhar um número. E temos outros cursos. Se precisar, estamos aí. Aula de reforço. Se quiser mais preparatório, estamos junto com a gente. Muito obrigado.